Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística Experimental. E nessa videoaula a gente vai continuar falando sobre regressão, né? A parte 2 aí do nosso vídeo. A gente já viu, né, que a análise de regressão nada mais é do que a realização de uma análise estatística, que por sua vez tem o objetivo de verificar se a relação funcional estabelecida entre um fator quantitativo e uma variável resposta é significativa. Daí a gente lembra, né, que a regressão é a análise então que a gente trabalha quando os tratamentos, né, que a gente está estudando, eles são do tipo quantitativos, ou seja, numéricos. Daí nós vimos também o modelo linear do primeiro grau. Nesse modelo linear do primeiro grau, a gente estabelece uma relação funcional da forma yi, que é a nossa variável resposta, em função do beta 0, mais um beta 1, xi, mais o epsilon-i, em que essa epsilon-i é uma variável aleatória, né, que tem distribuição normal, cuja média é zero e a variância é constante, sigma 2. O beta 0 e o beta 1 são parâmetros aí do nosso modelo, a gente precisa estimá-los, né? Um dos métodos que a gente pode utilizá-los é por meio do método, o método de mínimos quadrados. E no método de mínimos quadrados a gente chega a um conjunto de equações, são as equações normais, e por sua vez resolvendo esse sistema de equações normais, nós obtemos então os parâmetros estimados, o beta 0 e o beta 1, no caso do modelo linear de primeiro grau. Já para o modelo linear de segundo grau, a gente tem ele da forma yi, o beta 0, mais beta 1 xi, mais beta 2 xi ao quadrado, mais o epsilon-i, que também tem distribuição normal, cuja média é zero e a variância é constante, sigma 2. Claro que aí eu posso ter vários outros modelos, né, do segundo grau, do terceiro e assim por diante. Na prática é muito comum a gente trabalhar com modelos do primeiro e do segundo grau, né? Às vezes até terceiro grau, que seria a regressão cúbica, né? Então a gente tem regressão linear do primeiro grau, né, a quadrática do segundo grau e a cúbica do terceiro grau. Acima do terceiro grau não é comum a gente ter ou trabalharmos regressões aí, no caso, polinomiais, né? Aí tem outros tipos de regressão que a gente pode trabalhar, mas as polinomiais, no máximo, né, pelo menos na prática, a gente encontra aí até o terceiro grau, sendo que até a cúbica não é tão comum assim. Bom, mas aí de qualquer forma, a gente sabe então que a simples obtenção da equação estimada, né, que é um passo que a gente faz na análise de regressão, não responde ao pesquisador, o experimentador, se a variação da variável independente, né, no caso a x, né, os nossos tratamentos, influencia significativamente na variação da variável dependente, no caso a y, né, que é a nossa variável resposta no nosso experimento. Daí, então, a gente precisa fazer, né, um teste estatístico para as estimativas dos coeficientes da equação de regressão estimada. Esse é o teste F da análise de variância. Então, a gente faz a análise de variância da regressão e, por meio dessa análise de variância, nós vamos verificar se, de fato, né, o modelo que a gente está propondo, ele explica bem a relação funcional entre as variáveis independentes, né, os nossos tratamentos, os fatores que são quantitativos, com a variável dependente, no caso, a nossa variável resposta. Então, primeiramente, temos o caso aí, conforme a gente já viu, né, de um único valor observado para cada nível da variável dependente. Então, aqui no caso, a gente tem a regressão, né, o nosso modelo. Aí eu posso ter aqui, geralmente a gente começa assim, regressão do primeiro grau, ou linear do primeiro grau, depois quadrática, cúbica e assim por diante, né? Para cada modelo de regressão que a gente tem, a gente vai colocar um grau de liberdade. No caso, esse P aqui, ele vai denotar o número de coeficientes da regressão, não inclui o beta 0, né? E o N é o número de observações que eu tenho no meu experimento. Então, nesse caso aqui, eu estabeleço então a regressão, por exemplo, se for a regressão for do primeiro grau, então o meu P aqui vai valer 1. Se for do segundo grau, aqui meu P vai valer 2. E assim por diante. Agora, eu posso também escrever do primeiro grau com 1 grau de liberdade, do segundo grau com mais 1 grau de liberdade, e assim por diante, né? Eu posso fazer dessa forma também. E daí a gente tem aqui o independente da regressão. Se vocês olharam o software, geralmente ele vai aparecer aqui erro, né, escrito, o resíduo, né, depende do software que você vai trabalhar. Então, nós temos os graus de liberdade aqui, as somas de quadrados, né, soma de quadrado de regressão,
e da independente da regressão, soma de quadrado total. Tem um quadrado médio aqui, né? E aí a gente verifica, então, se o quadrado médio aqui, né, no caso da regressão, quadrado médio de regressão dividido pelo quadrado médio dependente da regressão, se ele é significativo ou não, né? Portanto, se ele for significativo, então nossa hipótese H0 é que, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o modelo do primeiro grau, né, meu beta 1 é igual a zero, contra a hipótese alternativa de que ele é diferente de zero. Se ele é significativo, então eu rejeito H0, ou seja, o beta 1 não vale zero, é diferente de zero. Né? Daí eu concluo, então, que eu tenho um modelo aí do linear do primeiro grau. Bom, aí depois, a única então, estimativa que a gente tem da variância residual vai ser aquela dada pela falta de ajuste dos valores observados ao modelo ajustado. Então, esse é o caso em que não há repetição. Tá? Bom, agora então a gente vai trabalhar com o caso onde ocorre a repetição. Né? Então, que nada mais é do que mais de um valor observado para cada nível da variável independente. Então, nessa situação, existe um valor observado, né, para cada nível da variável independente, isto é, existe a repetição. Assim, é possível obter uma estimativa da variância residual, tal como aquela obtida nos nossos modelos de delineamento. Então, primeiramente, o que a gente faz? Né? Nós podemos, então, proceder à análise de variância usual, que a gente já sabe fazer, para o delineamento experimental que a gente está trabalhando, né? Considerando, então, o fator quantitativo como se ele fosse a fonte de variação dos tratamentos, numa análise de variância usual. Então, eu faço isso, né? Isto aí é realizado para que se quantifique a variância residual. A gente faz isso, então, para nós termos um valor, né, uma estimativa para a variância residual, que é obtido por meio do quadrado médio do resíduo lá do nosso modelo de delineamento experimental. Bom, depois, né, o efeito de tratamentos, né, ele é desdobrado nos efeitos associados a um ajuste de um modelo de regressão e também a falta de ajuste. Aqui, no caso, a gente está chamando de falta de ajuste para diferenciar do independente da regressão. O independente da regressão não há repetição. E a falta de ajuste, há repetição. Tem alguns softwares que eles chamam isso aí também de desvio de regressão. Tá? Então, deste modelo. Então, a escolha do modelo de regressão a ser ajustado vai ser aquele que mais se aproxima dos pontos médios observados para cada nível da variável independente. Aí, nosso quadro da análise de variância vai ser dessa forma. Aí nós temos aqui a regressão, né? Aí temos a falta de ajustamento, temos aqui os tratamentos. Os tratamentos aqui, nesse caso, eles estão em parênteses, porque significa que nós vamos desdobrar. O que é desdobrar? Tirar parte dessa variabilidade de tratamento e vir, essa parte vai para a regressão e essa outra parte vai para a falta de ajustamento. Então, sempre nesse caso, a gente verifica, né, se a falta de ajustamento é significativa ou não. Então, no primeiro momento, o teste F para a falta de ajustamento é realizado para verificar se o modelo adotado ele está adequado. Né? Então, se o F para a falta de ajustamento for significativo, indica então que o nosso modelo ajustado não é apropriado. E daí a gente tem que buscar um outro modelo mais apropriado para o nosso experimento, para explicar os dados lá do nosso experimento. Ou seja, se essa falta de ajustamento aqui for significativa, então eu preciso de um modelo, por exemplo, de uma ordem maior, né, para explicar os meus dados. Se eu começo, então, uma regressão linear do primeiro grau, se essa falta de ajustamento for significativa, então do primeiro grau não está sendo suficiente para explicar a variabilidade, né, que existe no meu experimento. Daí, então, eu passo para o modelo do segundo grau. Aí, do segundo grau, se essa falta de ajustamento for não significativa, aí agora eu verifico a questão da regressão, se é significativa. Sendo significativa, a gente vai dizer, então, que o modelo linear do segundo grau, ou quadrático, é um modelo adequado para explicar os dados do meu experimento. Então, sempre o processo é esse. Esses tratamentos aqui, a gente nem precisaria entrar no nosso experimento, mas aqui eu coloco, né, para a gente saber que essa variabilidade de tratamento
ela é desdobrada em variabilidade de regressão e variabilidade de falta de ajustamento. Aí aqui a gente tem o nosso resíduo, né? Aqui convém dizer que nós temos I tratamentos, né? E nesse caso nós temos o número de repetições aí sendo K. O número total lá, o grau de liberdade total é I vezes K menos 1. Isso aqui é o caso do delineamento inteiramente casualizado. Se for um delineamento em blocos casualizados, por exemplo, daí aqui vai aparecer também, depois aqui do tratamento, a fonte de variação vai ter o efeito de blocos, né? Aí temos a variabilidade de blocos também considerada aí no nosso experimento. Então, né, as hipóteses para a falta de ajustamento são, não, hipótese H0, a falta de ajustamento é não significativa. Né? Contra a hipótese alternativa, a falta de ajustamento é significativa. Então, se eu rejeito a hipótese nula, né? Eu rejeito a hipótese nula, então a falta de ajustamento é significativa. Isso denota que o modelo ajustado não é um modelo adequado. Agora, por outro lado, né, se eu não rejeito H0, significa que o modelo que eu estou ajustando ele é um modelo adequado. Bom, aí também, nesse caso, lembrando, né, a gente já falou, mas vale falar mais novamente, né, que o coeficiente de determinação. Esse coeficiente de determinação, o R2, ele é muito importante, né, muito utilizado em regressões do tipo polinomiais, porque ele vai mostrar para nós, vai fornecer para nós uma informação auxiliar ao resultado da análise de variância da regressão. Então, para verificar se o modelo proposto é adequado ou não para descrever o fenômeno. Então, muitas vezes a gente compara os valores de R2, né? Então, você tem R2 de modelo 1, R2 de modelo 2, R2 de modelo 3 e assim por diante. Aquele R2 ou R quadrado que for maior, né, vai estar indicando que eu estou explicando melhor, né? A minha regressão está explicando mais, né? As minhas variáveis, a minha variável dependente, né? Em função das variáveis ou da variável independente nesse caso. Então, quanto mais próximo de 1, esse for esse valor de R2, ou mais próximo de 100%, né, se for o caso, melhor será o ajuste. Tem algumas críticas, algumas considerações ao respeito disso, né, se vocês quiserem se aprofundar, aí vale a pena, mas fala-se também em R2 ajustado, enfim. Mas essa é uma questão aí para vocês pesquisarem, né, para vocês, quem tiver interesse em aprofundar mais ao respeito dessa medida. Agora, no caso, quando a gente está falando de repetição, né, que é o segundo caso aí, né, que a gente tem os nossos tratamentos, né, os tratamentos eles são repetidos, né, o fator lá, os níveis do fator quantitativo ser considerado, eles são observados mais de uma vez, então tem a repetição. Então, nesse caso, o nosso R2 vai ser dado por meio da soma de quadrados, né, da regressão, dividido pela soma de quadrados de tratamento. Então, esse primeiro caso, soma de quadrados de regressão dividido pela soma de quadrados total, é o caso onde a gente não tem repetição. No segundo caso, soma de quadrados de regressão sobre soma de quadrados de tratamento, nesse caso aqui nós temos a repetição. Então, esse valor do R2, né, ele varia então, de 0 até 1, valores mais próximos de 1, indica que o modelo proposto é adequado, né, um modelo melhor para explicar, para descrever o fenômeno em estudo. Bom, agora nós vamos então fazer um exemplo, né, para a gente ver se a gente entendeu, né, de fato, né, o conceito aí de regressão, onde a gente tem então a repetição. Bom, considere o experimento conduzido para avaliar o efeito de 5 idades de corte sobre a produtividade de massa verde de determinado capim. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4 repetições, e as produções, né, nesse caso, foram em toneladas por hectare, são apresentadas no quadro que segue. Então, temos a tabela 1 aí, né, as produtividade de massa verde de determinado capim em toneladas por hectare. Aí temos lá os blocos, né? Bloco 1, 2, 3 e 4. As idades de corte, nesse caso, 30, 60, 90, 120 e 150. Nesse caso, então, essas idades aqui são os nossos tratamentos, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tratamentos. Perceba que o meu tratamento aí, ele é quantitativo, é um valor numérico, 30,
60, 90, 120, 150. Então, é o valor numérico. Portanto, aqui cabe fazermos a regressão. Tá certo? Bom, então eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que a gente trabalha a regressão aí nesse caso, lá no software Sysvar. Então, primeiramente, né, vamos abrir aqui o Sysvar. Então, você abre o Sysvar. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer no Sysvar é virmos aqui em Arquivo, Manipular. No meu caso aqui, eu já estou com meus dados digitados, mas se vocês não tiverem, a gente vem Arquivo aqui novamente, Criar. Aí, nesse arquivo que você vai criar, aí você pode, então, coloca o nome que você vai chamar esse arquivo, né, salva ele. E daí, você salvou esse arquivo. Uma vez que você salva, você vem agora aqui e vai digitar, então, o número de campos. Né? Nesse caso, o número de campos que a gente vai digitar são 3, né? Tratamentos, né? Blocos e a variável resposta. E também é importante ressaltar, né, que você precisa colocar isso, que na hora que ele perguntar a variável, o tratamento, nesse caso, né, os nossos tratamentos, eles são quantitativos? Eles são numéricos? Sim, aí a gente tem que marcar que sim. O bloco, tanto faz, eu vou colocar aqui no caso o bloco seja não significativo, no caso do bloco seja não numérico, tá? Então o bloco é não numérico. Apesar de eu ter escrito 1, 2, 3, 4, se você colocar numérico também não tem problema nenhum. E aí a nossa variável resposta. Bom, aí depois eu vou digitar os valores, né? Tratamento, então, 30, 30, 30. Tem que tomar cuidado aí para digitar, né? Para não errar aí ou colocar algum campo errado, porque isso aí vai fazer com que a gente erre toda a nossa análise de variância. Depois 60, 60, 60. Percebo que aqui eu posso digitar nesse sentido, né? 30, por exemplo. Se eu digitar aqui por coluna, então eu tenho que digitar 30, 4 vezes, né? Depois os blocos 1, 2, 3 e 4. Depois os valores 12,4, 13, 10, 11. Ou eu posso digitar também aqui por linha, né? Aí eu vou ter que escrever tratamentos, né? 30, 60, 90, 120, 150. Bloco 1, 1, 1 e 1, né? E depois os valores 12,4, 45, 23,4, 45 e 31,5. Daí você pode digitar da forma que você achar mais fácil, né? Bom, de qualquer forma, eu estou então com meus dados aqui já digitados, né? Sempre convém ressaltar para não deixar a linha aqui sobrando, né? Não pode ficar essa linha aqui em branco ao final, tá? Então, só tomar cuidado com isso. Bom, aí eu já digitei então meus dados, vou fechar isso aqui, né? Próximo passo que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Análise, Anava, e aí eu vou vir aqui em Abrir Arquivo. Eu vou abrir o arquivo, no caso, o arquivo que eu estou trabalhando, né? Então, eu vou lá, localizo o arquivo, ok, né? No caso, então, você vai conferir aqui as variáveis do arquivo, tratamentos, blocos e a resposta, né, que eu coloquei. Eu poderia ser produção também, o que a gente achar mais conveniente, né? Bom, aí nesse caso, na nossa análise, nessa tabela de análise de variância, a gente vai colocar quais são as fontes de variação aí, né? Nesse caso, a gente vai colocar os tratamentos, adicionar, e os blocos, adicionar. Bom, eu não tenho mais nenhuma, então eu vou vir aqui agora, enfim, né, finalizar isso aí. Quer encerrar o quadro da análise de variância? Sim. Depois, aqui é importante agora, né, você vir aqui clicar em tratamentos, né, e nesse caso, teste escolhido, né, nesse caso a gente vai fazer o seguinte, como o nosso tratamento ele é quantitativo, nós vamos vir aqui em regressão. Clico aqui em regressão, dou um OK, né? Um OK novamente. Aí ele vai abrir essa tabela, esse quadro aqui, vai perguntar para você montar o seu modelo. Nesse caso, o nosso modelo, a gente tem aí 5 tratamentos, então eu posso trabalhar com o modelo, né? Até um modelo de 4º grau, né? Eu poderia trabalhar aí, mas só que o de 4º grau não é tão interessante aí para nós, né? Vamos considerar então até o 3º grau. Vamos então, se eu for considerar até o 3º grau, eu venho aqui, clico no primeiro, x ao quadrado, né, que é o segundo, depois x ao cubo, né, nesse caso aqui, o 3º. E assim, e ok, o 4º grau não vamos considerar, né? Então, dou um ok aqui. Variáveis escolhidas para analisar é a resposta, fim, finalizo aqui novamente. E aí está a nossa análise de variância da regressão.
Bom, primeiramente, cabe considerar aqui, né, que nós temos que o nosso quadro da análise de variância, né, as fontes de variação aqui, graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, o F calculado, isso aqui, primeiro, é a nossa análise de variância trivial, né, que a gente já sabe fazer, como se ele fez como se considerasse que os tratamentos são do tipo qualitativo. Tá? Ou seja, eu tenho 5 tratamentos, 4 graus de liberdade, o bloco eu tenho 4, então 3 graus de liberdade, o erro aqui 12, né? E o total aqui 19. Coeficiente de variação aqui 36,01, né? 36%. Soma de quadrados de tratamento, né? De blocos e do erro, conforme a gente já sabe fazer. A total, quadrado médio aqui, o valor agora vamos para o F, né? Bom, meu valor do F calculado para tratamentos vale 5,13. Bom, aí você vai falar se é significativo ou não. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que precisar pegar a tabela para eu verificar se é significativo ou não. Mas aí a gente pode olhar aqui pelo valor P, né? Esse valor P acusa 0,01. Lembra que quando o nosso valor de P, né, for menor do que 0,05, nesse caso a gente adotando 5%, né, de significância, então nós vamos dizer que o nosso teste é significativo. O que é ser significativo? A gente rejeita a hipótese nula de que todos os tratamentos não são iguais entre si. Tá? Então existe pelo menos um par de tratamentos aí que diferem entre si. Mas como o nosso modelo é um modelo de regressão, né, nossa análise de variância indica, né, uma regressão, e o nosso caso, os tratamentos eles são do tipo quantitativo. Então vamos agora para a parte seguinte, né, que é verificar a regressão agora, considerando ela do primeiro grau, do segundo grau e do terceiro grau. Bom, aí nesse primeiro caso, aqui, ele começa com o modelo do primeiro grau. E no modelo do primeiro grau, a gente verifica o seguinte, temos até um R2 aqui, ele vale 6,94, né? E aí a gente também verifica, olha lá, no valor P, tá vendo aqui, ele mostra para nós que 0,25 para o beta, aqui seria para o beta 1, tá? Esse B1 seria o beta 1. O que isso denota? Isso denota para nós que é não significativo esse beta 1, né? Consequentemente, é só significativo o intercepto aqui, o beta 0. Aí depois, mas o que é importante a gente verificar, nós verificarmos nisso aqui, né, que o valor então do R2 é um valor relativamente baixo, 6,94. Né? Daí agora eu vou para o meu segundo caso, aqui, e eu vou olhar o meu modelo agora do segundo grau. Né? Nesse meu modelo do segundo grau, eu tenho lá o beta 0, beta 1, beta 2, né? E aí nesse caso, só o beta 0, né, que é o intercepto, ele foi não significativo. Tanto o beta 1 quanto o beta 2, né, porque são valores menores do que 0,05, então denota que são significativos. Ou seja, o beta 1 é diferente de 0, o beta 2 é diferente de 0. E aí olha lá o valor do R2, que nesse caso foi de 98,12%. Olha, a gente sai então do R2 de 6,94, passando por quase um R2 de 100%, né? Então o modelo do segundo grau está parecendo ser o mais interessante aqui. E depois, por último, ele mostra para nós lá o modelo do terceiro grau. Nesse modelo do terceiro grau, aumenta mais um parâmetro, que é o beta 3. Mas se a gente verificar, olha lá que engraçado, o beta 3 é não significativo, o beta 2 é não significativo, o beta 1 e o beta 0. Então, quer dizer, o modelo do terceiro grau não está sendo muito indicado aqui, né? Porque todos os parâmetros dele são não significativos. Apesar do R2 dele ser 99,63%. Isso denota porque quando você vai aumentando, né, quanto mais parâmetros tem no seu modelo, o R2 vai sendo cada vez mais próximo de 100%. Por isso que tem que tomar um pouco cuidado com o R2, né? Porque se você for levar só em consideração o R2, você vai dizer então que o modelo cúbico aqui seria o melhor. Apesar que, olha para vocês verem, de 98,12 para 99,63, quer dizer, aumentou praticamente 1% aí, um pouco mais de 1%. Então, não é tão relevante assim. A gente sempre vai para o princípio da parcimônia, ou seja, buscarmos sempre trabalhar com modelos, né,
com o menor número de parâmetros possível. Então, esse R2 aqui aumentou muito pouco, né, para a gente considerar um modelo do terceiro grau, um modelo aí cúbico, né? E aí, então, ao final disso, nós temos então aqui, olha lá, nossa análise de variância dessa regressão, mostrando aqui para nós o beta 1 com 1 grau de liberdade, né? No caso, o modelo do primeiro grau com 1 grau de liberdade, do segundo grau com 1 grau de liberdade e do terceiro grau com 1 grau de liberdade. Quer dizer, o que isso significa? Significa que eu vou dar 1 grau de liberdade para testar cada grau de regressão que eu vou trabalhar. Eu poderia ter mais um de quarto grau aqui, aí seria um beta 4, né? Teria também 1 grau de liberdade. Aí fechou, porque eu tenho 4 graus de liberdade para tratamento, né? Eu não poderia ter um quinto aí, por exemplo. Mas aí, se eu coloco até beta B3, né, que seria terceiro grau, eu não tenho um B4, então o que sobra aí a gente chama de desvio, né? Desvio aqui da regressão. Tem que nesse caso a gente está chamando lá, no nosso caso a gente vai chamar isso de independente da regressão, mas aí perceba que nesse caso aí o desvio da regressão foi de 0,78, ok. Então a primeira coisa que a gente verifica é se é significativo ou não, então é não significativo, pronto. Próximo passo que eu faço agora é verificar o valor, né, do F, aliás, o valor P agora, para o modelo do terceiro grau. Tá aqui. No modelo do terceiro grau, ele está dizendo que é 0,58, quer dizer, é maior do que 0,05. Se é maior do que 0,05, isso aí é não significativo. Opa, o que significa isso? Significa que o modelo do terceiro grau, ou modelo cúbico, não está sendo um modelo, ele é não significativo. Então, ele não é o modelo melhor, aí nesse caso, para explicar os nossos conjuntos de observações, né? Então eu passo agora para a gente sempre vai trabalhando, né, do maior para o menor. Agora para o B2 aqui nesse caso, que seria o modelo do segundo grau. Nesse modelo do segundo grau, olha lá, eu tenho aqui que é 0,001, quer dizer, menor do que 0,05. É significativo. Ou seja, o modelo do segundo grau, ou quadrático, ele é um modelo apropriado, é um modelo que eu devo utilizar aí na minha regressão. Bom, então é basicamente isso, né, que a gente tem. Daí o que você, se você quiser, você pode fazer isso aqui. Eu posso vir aqui então fechar. Quer salvar? Eu não vou salvar. E volto aqui então em análise, venho aqui em Anava, abro o meu arquivo, o mesmo, venho aqui, coloco tratamento, adicionar, blocos, adicionar, fim, finalizo aqui, clico aqui em tratamentos, regressão, continua a regressão aqui, o nível de significância é 0,05, ok, dou um ok. Agora, em vez de eu colocar um modelo do terceiro grau, eu vou colocar um do segundo grau, ok? Dou um ok aqui, a resposta com variável escolhida, finalizo aqui, finalizo novamente. Daí, então, agora a gente tem um modelo só do segundo grau, certo? Bom, aí, claro que nesse modelo do segundo grau, aí eu volto lá, né? Tá certo. Veja que agora o meu desvio, ao invés de ter 1 grau de liberdade, ele passa a ter 2, né? Então, eu olho aqui que ele é não significativo, ok, é isso que eu preciso. E também olho aqui, né, que o meu modelo do segundo grau, né, o quadrático, é significativo, perfeito. Bom, o que eu faço então? Essa soma de quadrados aqui, ó, essa regressão, esse quadro, como eu posso apresentar a resposta final, eu posso combinar esse quadro aqui com o primeiro caso aqui, com o primeiro quadro da tabela nossa da análise de variância. Esses dois aqui, para eu apresentar em um único caso, em uma única tabela, um único quadro, conforme isso aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. É só eu vir lá copiar dessas duas tabelas aí, né, esses resultados, colocando esses resultados em uma única tabela. Ou seja, aqui então eu coloco regressão do primeiro grau, com 1 grau de liberdade, a soma de quadrados dela está aqui, quadrado médio, o valor do F. A do segundo grau, ok, está aqui também, e o falta de ajustamento, ou desvio, né, aqui agora com 2, o valor aqui soma de quadrados, ok, e aqui vem esse valor aqui, 0,1935, né, aqui eu até coloquei só para ilustrar, né, se vocês quiserem verificar lá pela tabela F, né,
3,89, então esse valor é menor, então é não significativo, né? Olha lá a regressão do segundo grau, né, quadrático, 18,73, é maior do que 4,75, portanto é significativo. Tá vendo o nosso tratamento aqui, ele está aparecendo em parênteses, né? Significa o quê? Significa que eu estou, parte dessa variabilidade de tratamento é o do primeiro grau, né? Ele explica, então, com 1 grau de liberdade, né? E outra parte vem aqui para o modelo do segundo grau, mais 1 grau de liberdade, mais essa variabilidade aqui, que é dada pela soma de quadrados. E o que sobra disso, né, o que não é explicado pelo meu modelo, é esse aqui, 40,2222, que é a soma de quadrados para a falta de ajustamento. Certo? E aí agora vem o modelo que eu já conheço, né, os blocos, eu tenho aqui, não coloquei nada em F calculado para blocos, não vou testar. E o resíduo aqui, né, que é aí o nosso resíduo, que a gente já conhece, e o total. Bom, aí nós temos então a nossa tabela, né, o quadro da análise de variância aí, para um modelo de regressão, no caso quadrático aí. Então é isso que você precisa verificar. Você precisa então verificar qual é o modelo mais adequado, se é do primeiro, do segundo grau, do terceiro e assim por diante. Depois que você identifica, você vem e monta a tabela, o quadro da análise de variância, né, conforme está mostrado aí para vocês. Bom, para nós encerrarmos isso aqui, eu tenho o seguinte, né, eu posso calcular agora o meu valor de R2. O meu valor de R2 é a soma de quadrados de regressão sobre soma de quadrados de tratamentos. Então, é só eu pegar lá esses valores, vou encontrar 0,9117, ou 91,17%. Daí você vai falar o seguinte, ué, mas por que então, lá no Sysvar eu encontrei 98 alguma coisa por cento? É porque nesse caso aqui, a gente está considerando, né, a repetição na análise de variância, e aí o R2 que a gente encontra é dessa forma. Daquela outra maneira, é como se ele faz uma regressão onde ele não considera a repetição. É conforme a gente já viu anteriormente lá. Exatamente nós apresentarmos aí, né, a equação estimada, né? Nesse caso, a nossa equação estimada é essa aqui, 1,2435 xi menos 0,0066xi ao quadrado. Não tem a constante aqui, né, que seria o intercepto. Por que eu não coloquei o intercepto aqui? Porque conforme a gente viu, ela é não significativa. Né? Ela é não significativa, então eu não preciso colocar, ela não entra então no meu modelo estimado. Tá? Então, esse, como é um modelo quadrático, então é a parábola, né? E aí você vai falar assim para mim, mas por que está aparecendo só 1, 2, 3, 4, 5 pontos? Porque, na verdade, esses aqui são os valores médios, né? Então, isso aqui seria a média lá para o tratamento 1, que no caso ele vale 30. Isso aqui é a média lá para o tratamento 2, que no caso é 60, e assim por diante. Lembre-se também que a minha regressão ela só tem validade lá, né, de 30, que é o valor inicial lá para os meus tratamentos, até 150, com o valor final. Então, se você quiser estimar, por exemplo, eu quero saber quanto que vale, por exemplo, para 100, né? Então, eu venho aqui, substituo esse xi aqui por 100, e daí então eu encontro o meu valor estimado lá para 100. Eu quero saber quanto que vale o valor máximo, né? Por exemplo, qual que seria o maior valor que eu obtenho aqui, né? No caso, para as idades de corte, né? Perceba então que nesse caso eu posso pegar essa equação aqui, né? Derivar isso aqui igual a zero, eu encontro o meu valor de máximo, né? E aí eu venho e substituo esse valor de máximo no y, eu encontro no caso o ponto máximo, né? Referente aqui para y e referente aqui para x. Então é dessa forma. Bom, uma questão que é importante ressaltar é que no Sysvar ele não mostra, ele não tem, né? No caso o gráfico, né, da regressão. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, eu vou vir aqui. Então, eu vou sair disso aqui. Eu vou vir agora aqui no Excel. Eu venho, então, no Excel. Já estou com meus dados aqui digitados. Né? Então, você vai e digita seus dados. Então, eu tenho aqui os tratamentos, né, 30, 30, 30, depois 60 e assim por diante. E aqui, então, eu tenho a idade. Que seria a minha variável resposta lá. Né?
conforme a gente viu aqui. No caso aqui, o tratamento é a idade, né? Aqui eu coloquei errado, idade, isso, aqui no caso é a produtividade, né? No caso, a variável resposta minha, produtividade. Ok? Olha lá. Aqui, ó, são as idades de corte, né? E aqui no caso da produtividade, a maior produtividade eu posso fazer a conta aqui para obter, tá certo? Então aqui é a mesma coisa, o tratamento são as idades, né? Idades. Ok? E aqui a produtividade, certo? Bom, então eu já estou com esses valores aí. Primeira coisa, então, perceba que agora a gente tem a repetição. Se você fizer, então, o gráfico conforme eu já mostrei para vocês, eu posso marcar essas duas colunas aqui. Eu venho aqui, então, inserir, gráfico aqui, no caso, a dispersão. A gente pode vir aqui nessa segunda, que é a dispersão com linhas suaves e marcadores. Se eu clicar nisso, olha como é que fica esquisito, né? Quer dizer, não fica aquele gráfico conforme eu mostrei ali para vocês anteriormente. Então, esse aqui eu vou apagar. Então, o que eu faço? Ao invés de eu fazer isso, né, o Excel está apropriado para fazer gráficos dessa forma aqui, ó, onde a idade minha, nesse caso, é 30. Né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei 30 e aqui eu coloquei o valor de 11,6. Na verdade, é a média. Então, se você pega esses 4 valores aqui, ó, você vem, né, e calcula a média deles, que é 11,06. Né? Depois a mesma coisa para o 60, né? Aqui, nesse caso, 34,75 e assim por diante. Depois que você fez isso, né, você vem agora de novo lá inserir. Né? Então, no caso da regressão, quando tem a repetição, o gráfico da regressão que você pode fazer é em função dos valores médios. Né? Então, você vem aqui em dispersão, no segundo caso aqui, aí aparece para nós aqui nossa equação, né? No caso, aliás, não aparece a equação, aparece aqui o modelo ajustado. Eu posso vir aqui, dar um clique em cima dessa curva e vir aqui em adicionar linha de tendência. Se você adicionar linha de tendência, no caso a gente vai adicionar polinomial, né? Porque é um quadrático. E aí, se você quiser que apareça a equação no gráfico, você clica aqui, né? Colocar o R2 no gráfico, se você clicar aqui, fecha. Bom, aí eu posso, se quiser, apagar essas linhas aqui. Quer dizer que o modelo ajustado estaria nessa reta aqui, né? O ajustado, a produtividade está aqui em azul, né? E aí, se você quiser, puxa isso aqui para lá. E então a gente tem o nosso modelo aqui. No caso, né, é o y em função de menos 0,0066x ao quadrado mais 1,2435x menos 0,1874. Por que eu tirei lá do meu caso 0,1874? Porque ele foi não significativo. Então eu posso vir aqui e tirar isso aqui, tá bom? Bom, por que então, no caso, o Excel falou que o R2 aqui, o R quadrado, ele vale 98,72. E no meu caso, né, a gente viu que é 91,17. É porque, perceba que no nosso caso, né, a gente está trabalhando a regressão com a repetição, então nós fizemos a conta lá, encontramos que a soma de quadrados de regressão pela soma de quadrados de tratamento. No caso, o Excel aí está fazendo como se fosse o modelo de regressão que a gente já viu anteriormente, que é o caso onde a gente não tem repetição, até porque os dados que a gente está utilizando ali são dados sem repetição, ou seja, um valor observado, no caso, com 30, né, que é o tratamento, que é a idade, depois o outro 60 e assim por diante. Bom, pessoal, a nossa videoaula se encerra por aqui. Eu falo para vocês fazer o seguinte: repitam essa videoaula quantas vezes for necessário e façam esses exemplos também, tanto no Excel, né, fazendo o gráfico dele, assim como também no Sysvar. E aí, qualquer dúvidas que vocês tiverem, anotem essas dúvidas, né, e podem mandar essas dúvidas aí para mim, que eu tenho o maior prazer em respondê-las. Então é isso, até uma próxima videoaula.